Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Congo do Divino Espírito Santo em Pinhões, Minas Gerais. De que forma as mulheres têm adquirido espaço para a experiência religiosa nas festas do Congado? No programa de hoje, eu converso com a escritora e professora Sandra Helena Barroso, mestre em Ciências da Religião pela PUC-Minas. Ela veio falar sobre as festas religiosas em Pinhões, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Sandra. Um prazer receber você aqui no Religare. Nossa, eu agradeço bastante, né? Mas que bom, né, que eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência. Que bom. Bem-vinda. Obrigada. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Como é que foi a sua escolha, né, pesquisar as festas do Congado em Pinhões? Você tem alguma relação com a comunidade? Olha, até 2008 não, né? Na minha vida tudo parece que acontece assim, eu estou no local certo, no momento certo e na hora certa. Aconteceu assim, eu fui para uma região, né, próxima à comunidade, fui para um restaurante. E me serviram uma carne deliciosa. Aí eu perguntei assim, aqui, quem que fez essa carne excelente? Aí apareceu uma cozinheira e falou assim, fui eu, porque eu sou cozinheira do Congado. Congado, eu já ouvi falar. Aí ela falou assim, então Congado em Pinhões. Eu falei assim, onde que é Pinhões? É próximo aqui, uns 10 minutos. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou então conhecer esse Congado para ver o que vocês trazem, se é uma expressão religiosa, se é cultura, se é lazer. Aí realmente eu fui até Pinhões e a partir daí eu fui conhecendo pessoas. Então você já se interessava pelo assunto? Sim, porque eu fui criada, né, dentro de uma família em que realmente eu era muito levada, né, conduzida para algumas festas, né? Inclusive eu participava muito de festas juninas, festa de São Pedro também, festa de São João. Então já tinha em mim essa coisa da festa, quer dizer, eu sou brasileira por natureza e adoro uma festa. Então aí quando foi em 2008 que eu conheci a comunidade. Sim. Qual que é a história do Congado em Pinhões? A história é bem antiga. A história, assim, né? Eu não posso dizer uma origem do Congado de lá, mas tem uma história que começou no convento de Macaúbas. Existe o convento, né, de Macaúbas, onde vivem mais ou menos 15 freiras, né? São as monjas, e antes de ser um convento, era um educandário de moças. E, além disso, antes de ser um educandário, era um local, né, em que viviam fazendeiros e que os escravos trabalhavam. Eles trabalhavam, né, em Macaúbas. E só que eles viviam na agricultura, colhendo milhos, né? Aí, um dos mestres, né, falaram assim que por que nós não vamos para a rua mostrar o nosso Congado, né? Então eles foram para Pinhões e ali criaram os catopês, né? E a festa de Nossa Senhora do Rosário. Então isso aí é uma coisa muito antiga, né? E eu posso assim, eu não vou afirmar, mas pelas características deles e pelas entrevistas, né? Eles vieram do Congo, né? Inclusive tem uma senhora que me deu uma entrevista e disse que antigamente a mãe dela contava que existia um negro que não sabia falar a língua portuguesa e que vivia em Pinhões. Provavelmente eles vieram lá da África. Entendo. Como é que se organiza a festa do Congado? Como é que a gente pode identificar uma festa como uma festa do Congado? O que ela tem de característico? Olha, sabe, geralmente a festa ocorre em outubro, né? E uma característica é uma festa colorida, né? Eles se vestem, né, com roupas coloridas. No caso do Congado de Pinhões, dos catopês, eles vestem de azul e branco. O branco, segundo eles, é a veste de Jesus Cristo e o azul é o manto de Nossa Senhora. Então você nota também, assim, pela salva de foguetes, os banquetes coletivos, eles vão para as ruas, eles dançam, eles cantam, eles tocam caixa. Então você identifica, né, com os tambores que ali naquele local está tendo uma festa do Congado. E ali, no caso, você disse que são duas festas principais, a de Nossa Senhora do Rosário e a do Espírito Santo. Espírito Santo, são duas festas.
A primeira festa que eu falo, primeira e segunda festa. A festa que eu chamo de primeira é a festa de Nossa Senhora do Rosário, que tem mais de 100 anos. A primeira festa do Rosário em Pinhões foi em 1909. E os catopês apresentaram 30 anos depois, né, quando eles criaram esse grupo. Os catopês são homens de diversas faixas etárias, que vestem de azul e branco, como eu havia falado, que é Nossa Senhora, né, e Jesus. Então, e essa festa ocorre em outubro, só que com a presença dos catopês, dos homens. Mulheres não participam da festa. Então, quando foi em 2013, né, e as mulheres, bem antes, elas queriam participar. Sempre perguntava para os mestres, nós podemos ser catopês? Eles não. Aí eu fiz uma entrevista, por que vocês não deixam as mulheres participarem? Devido a um estatuto, né? Olha, que estatuto é esse? Alguma coisa escrita? Não, isso é tradição. Mulher não entra no congado dos homens. Então, o que as mulheres fizeram? Mobilizaram. Mobilizaram assim, eu digo assim, elas tomaram uma, como é que fala? Uma atitude diante do fato e disseram, olha, já que não aceitam a gente, nós vamos criar um congado para a gente. E assim, criaram o Congo do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário, né? Esse é o nome completo, isso, Congo do Divino Espírito Santo de Nossa Senhora do Rosário, porque sim, pertence, elas, né, chegaram perto de mim, sabe, disseram assim, Sandra, o nosso congado ia chamar Nossa Senhora do Rosário, mas como nós respeitamos os catopês, então vai chamar festa de, Congo do Divino, de Nossa Senhora do Rosário, para não atrapalhar o congado deles, porque nós temos que viver em comunhão, né, e sermos solidários com o outro. Inclusive, nós começamos o programa falando disso, né, do Congo do Divino Espírito Santo em Pinhões, exatamente para dar um destaque para esse grupo de mulheres, né, que organizou seu próprio congado. Mas antes da gente, talvez, tratar especificamente desse tema, eu queria ainda saber como é que o congado, seja nesse grupo de homens, né, dos catopês, como no grupo das mulheres, no Congo do Divino Espírito Santo, como é que eles ajudam para organizar a comunidade, para articular as pessoas? Como é que se dá isso ali no congado, sim. Sandra? Eles, juntamente com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica dá apoio, tá? Eu acho até muito fantástico, né? Sempre deu ao longo da história? Não. Né? Tem dado apoio mais recentemente? Recentemente, e depende do representante religioso, né? Atualmente, né, os padres, eles estão dando muito apoio, então o que é? Eles promovem festas, né? Promovem novenas que antecedem a festa, e nas novenas as pessoas doam o que podem. Por exemplo, eles vão organizar, sabe, uma festa. Então precisa de alimentos, então promove o ofertório. Então eles recebem aqueles alimentos para fazer o banquete no congado. Então tem muito apoio e aquela, como eu disse, solidariedade. Eu acho importante essa palavra, né? Porque não é o ser solitário, tem que ser solidário, realmente. Eles são muito solidários. Um ajuda o outro, todos eles, independente se feminino ou masculino, eles se ajudam. As mulheres vão até os mestres vão até as capitães e organizam. Eles assim ajudam tanto para a festa dos catopês, como para a festa do Congo do Divino Espírito Santo. Há essa, como eu disse, há esse envolvimento de toda a comunidade. Além dessa solidariedade, então, né, entre o congado das mulheres e dos homens, também entre Igreja Católica e os grupos de congado, não é, que outros elementos não é, você poderia destacar, não é, para a gente entre congado e o diálogo com o catolicismo? Você trabalha com a noção de sincretismo, por exemplo? Olha, essa questão do sincretismo, alguns autores, né? Uns utilizam sincretismo, outros bricolagem, né? Então sim, tem várias situações. Eu trabalho como mobilidade, sim, né? Porque essa palavra sincretismo, hoje ela tem está tomando um outro significado, não é mistura. Não há mistura, não existe isso, uma mistura, né? O que existe é uma mobilidade de alguns elementos do catolicismo e alguns elementos de africanidade. Existe sim.
Por exemplo, o congado canta música em louvor ao Divino Espírito Santo e canta música para o Pai de Santo. Então, eu não acho interessante dizer sincretismo. Eu já trabalho com a mobilidade de elementos de uma religião que incorpora em outra religião. Existe sim, no congado existe bastante. Vamos continuar falando de congado, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a escritora e professora Sandra Helena Barroso. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Sandra, no seu trabalho, inclusive, foi reconhecido pela Academia de Letras de Teófilo Otoni. Eu me lembro, após a sua apresentação, aqui na PUC Minas, você teve o reconhecimento lá da Academia. Foi uma festa bonita. Foi assim, uma festa maravilhosa, né? Um reconhecimento. Eu também ganhei uma medalha, né? Como pessoa que contribui para essa sociedade. Sim, sim. Não, foi uma festa maravilhosa. Foi uma pena não ter podido chegar lá, mas eu fiquei sabendo, que foi uma festa bonita. Sandra, você, então, acho que é importante do seu trabalho é destacar esse protagonismo das mulheres. Por isso, o seu trabalho centra uma maior atenção no Congo do Divino Espírito Santo. Você já falou um pouco no primeiro bloco do questionamento das mulheres para o grupo dos homens. Por que a gente não pode ser catopê? Como é que é essa relação? Você já falou um pouco, mas vamos chamar outros aspectos. Como é que foi essa organização das mulheres? Como é que nós poderíamos falar de algo como um debate sobre gênero aí no Congado? Ah, sim, foi assim, né? Eu era coordenadora de um grupo, que o grupo foi criado por mulheres de Pinhões, pela Maria Geralda. Ela, na época, ela era presidente das mulheres quilombolas de Pinhões. Ela criou um grupo cultural e me chamou para que eu fosse coordenadora, já que a minha área era teatro, dança, Aí eu aceitei, o convite e tudo. E a partir do meu grupo, aí, existia um rapaz que era um ex-seminarista de Brumadinho, que teve uma grande vivência dentro do Congado, o Marlon Lima, excelente dentro da vivência do Sabe-Congado. Os pais deles eram e são sabe-congadeiros. E o Marlon tinha uma ideia de criar um grupo de congado e não pôde fazer em Brumadinho, não sei o motivo, mas ele não encontrou espaço. Quando ele chegou até Pinhões, ele encontrou o meu grupo Renascer, que era composto de 30 mulheres, e conversou com a ministra da Eucaristia, a Joana, se elas não queriam, se elas ainda tinham vontade, que ele sabia que elas tinham vontade de criar um congado para elas. E aí, ele e elas, as mulheres de Pinhões, gostaram da ideia e decidiram formar o congado, a partir do meu grupo. Algumas migraram para o congado, outras não, E aí, elas começaram a mobilizar, na igreja, falavam, nós vamos criar o Congo do Divino, porque os homens não deixam a gente participar, alguém tem interesse, e saiu convidando de boca a boca. Saiu convidando na igreja, na missa, e aí foram formando, pequenos grupos, até que ficou um grupo imenso de mulheres que queriam dançar e cantar. E eu perguntei por quê? Porque nós queremos dançar e cantar, nós precisamos buscar o nosso espaço. E é interessante que elas, disseram assim, nós não estamos disputando espaço geográfico, Não é isso, ou social, nós queremos um lugar também para a gente dançar e cantar, porque nós queremos dançar e cantar. Porque os homens cantam e dançam, por que nós não podemos? Então, unir o útil ao agradável, O Marlon queria fundar um grupo e elas queriam também dançar e cantar. Então, é desse encontro que surge, então, o Congo que surgiu, que foi em 2013. Aí eu acompanhei todo esse processo, porque eu estava estudando na comunidade, estudei primeiramente os catopês, que eu até escrevi um livro infantil,
chamado O Menino Sabe Catopê. A partir daí, Catopê. O Menino Catopê. É literatura infantil, né? Publicado pela editora Nandiala. E conta, né, toda a trajetória dessa criança para se reconhecer naquela comunidade, ou seja, a sua identidade. Eu sou um catopê. Então, na verdade, você trabalhou com os dois grupos. Com os dois grupos. Aí, com o tempo que surgiu não, né? Foi criado o grupo do Congo do Divino Espírito Santo, que quando foi criado, era só por mulheres, mas atualmente, né, o grupo já aceita homens também. Então, agora é um congado misto, né? Eles aceitam homens, mas os catopês ainda não aceitam mulheres, não. Entendo. Disseram assim que catopês são homens mesmo, que as mulheres podem criar Congo do Divino, qualquer congado, mas o deles... Você observou alguma diferença na organização pelo fato de ter sido exercida uma liderança mais forte pelas mulheres? Olha, sim, né? Existe uma diferença. Um modo diferente de... Um modo, né? E a próprio estatuto deles, né? Por exemplo, o Congo dos catopês só aceitam crianças após 7 anos de idade, né? Que tenha feito primeira comunhão, né? E que tem, né, que precisa, por obrigação, ficar no congado por 7 anos. Após os 7 anos, se não quiser ficar, tem que comunicar ao mestre. No caso do Congo do Divino Espírito Santo, não. Entrou no congado, se quiser sair, sai, desde que comunique também ao mestre, né, que é o Marlon Lima, e às capitãs, né? Então, existe sim. Agora, na forma de organização, são 2 fileiras, tanto para o congado dos catopês como para o congado feminino. O que é a isso, mesma essas coisa. 2 fileiras? São 2 fileiras, né, de indianas, né? E ali eles fazem toda a coreografia, né, para entrar numa igreja, para seguir o cortejo, né? E é interessante que eu notei que quando chega no cemitério, eles não entram no cemitério porque é um espaço sagrado. Nenhum grupo, nenhum grupo entra. Eles vão e eles precisam visitar o cemitério, né, para desejar tudo de bom aos seus ancestrais, né, aqueles que fizeram parte também dessa comunidade, né, e que faleceram, mas eles não entram dentro do solo sagrado. Fazem toda, né, toda a performance, toda a sua, sabe, tudo assim. E não entram no cemitério. Então, eles organizam em 2 fileiras. Agora, interessante que todo congado, né, não é como eu perguntei para o capitão, o que é o congado? Olha ele, não é alegoria, não é folclore, não é colocar uma coroa como adereço. Aquilo ali é uma história, a nossa identidade, a nossa religião. Aí ele disse assim, congado é religião. Eu perguntei se o congado era religião, sim. Manifestação folclórica. Foi engraçado você colocar isso, porque eu estava aqui, assim, afinal de contas, o que é o congado? E você se antecipou. Religião. É uma assim religião. Eles apresentam? Isso, eles apresentam assim, falam assim, ó, tudo que a gente faz aqui é em louvor a Nossa Senhora do Rosário, porque é o imaginário deles, é a Nossa Senhora do Rosário, eles possuem fé, devoção. Então, eles disseram assim, quando nós estamos naquelas fileiras, é como se nós estivéssemos, né, em um grande navio, nós somos os marinheiros de Nossa Senhora. E todo o cortejo, né, todo o rei, rainha, todos eles, né, eles estão representando Nossa Senhora. E no caso do Congo do Espírito Santo, que também é de Nossa Senhora do Rosário? Isso, a também mesma guarda coisa, essa a mesma coisa. E quando as capitãs, né, no congado dos catopês, são os mestres, tocam viola, né, e caixa. No Congo do Divino Espírito Santo, tocam caixa, pandeiros, né, e é a mesma coisa, eles estão defendendo, as capitãs carregam espadas, né? Então tem alguns movimentos coreográficos, né? Que quando carrega aquela espada, que eles fazem assim, disseram que estão defendendo Nossa Senhora de tudo quanto é ruim, coisas ruins. Congo vai na frente para defender Nossa Senhora. Então, a primeira leitura que eu fiz com gado, eu pensava que era um desfile, mas ali é uma história. Eles estão contando a história dos negros e como que Nossa Senhora apareceu para os negros. Então, tem todo esse mito, né? Todo esse imaginário do povo. Eles acreditam nisso. Então, é maravilhoso quando você
percebe. E você como pesquisadora, você disse, né, a sua religião é o Congado é a minha religião. Alguém disse isso, né, numa entrevista que você fez. E se alguém perguntasse para ele qual a sua religião, ele falaria é o Congado ou falaria é o catolicismo, por exemplo? Nossa. Como é que se articula? Né? Você disse que a mobilidade entre esses dois grupos. Eu fiz essa pergunta para eles. Aí eu perguntei assim, para o capitão do Congo do Divino Espírito Santo. No Congado tem elementos de africanidade? Ele tem, mas é católico. Né? É catolicismo, é católico e para ser congadeiro tem que ser católico. A fala dele, ele disse assim, para ser congadeiro precisa ser católico. Né? Mas, olha, ele existe elementos de africanidade, sim. Mas eles se definem como católicos, praticantes do Congado. Sim. Esse catolicismo popular, né, que importância tem, né, no interno das comunidades e quantos diálogos, né, vai propiciando com a africanidade, por exemplo. Aqui temos um exemplo. Né? Sandra, olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? E imagino que você deva estar aí com pesquisas novas em curso, não? Estou realmente com livros novos, tá? Sim, olha. Eu pretendo escrever, como eu já escrevi sobre as pastorinhas da paz, né? Eu pretendo escrever sobre as pastoras de Macaúbas, em Santa Luzia, né? As monjas já disseram que será uma grande satisfação se eu puder falar sobre elas nessa parte de memória, tá? Sim. Eu vou trabalhar memória e também pretendo escrever um livro sobre o Congado de Pinhões, tanto o do Divino Espírito Santo como o dos Sapcatopês. E estou em uma pesquisa em São Teoflotone, né? É um campo muito rico, porque São Teoflotone tem, além das pedras preciosas, né? Tem a cultura e religiosidade riquíssima, né? E, inclusive tem influência da Igreja Luterana e Igreja Católica. São duas igrejas muito fortes, né, em Teoflotone. Tem a festa alemã, que já tem 160 anos, e tem as pastorinhas desde 1979, né? Aí eu trabalhei com memória e valorização, o que eles chamam do grupo de terceira idade, né? Que é a sociedade, infelizmente... Não está faltando trabalho para cientistas da religião ali em Teoflotone, na região. E olha só, e um trabalho que seria interessante, por exemplo, a influência do catolicismo e da Igreja Luterana, né, no desbravamento do Vale do Mucuri, né? Muito importante, são 160 anos. Sim. E eu tenho bastante projeto, um campo bem fértil, né? Bacana. Olha, obrigado. E boa vontade. Que bom. Obrigado por você ter vindo aqui no Religare. Tudo bem, obrigada. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e os nossos cursos acessando a nossa página, que fica em pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.